Fazer meu cafezinho. Sim, eu tomo café sem açúcar, mas eu uso a colher. Vamos tomar um café? Vem comigo, faz teu café, faz teu chá e vem comigo. Então, pessoal, eu participei de um ritual esse final de semana. E assim, sempre é maravilhoso participar de rituais, sempre é maravilhoso ter conexão, sempre é incrível, muito incrível, poder estar aí, tendo essas mensagens que a gente precisa. E aí eu refleti muito, sabe? Muito sobre muitas coisas. Mas uma das coisas que eu quero trazer aqui pra você é que a gente é muito burro. Eu sei que é uma forma errada de começar o vídeo, mas o ser humano é muito burro. A gente não. A gente coloca muitos limites dentro da nossa sabedoria e nossa, a gente mal tem uma unha de sabedoria. A gente tem a sujeira debaixo da unha e olha lá, de sabedoria, do tanto de coisa que tem nesse mundo inteiro, sabe? Quando eu tava fazendo esse ritual, eu tava com mais pessoas, claro, dentro da sala e tal. E aí, a minha mãe tava junto, a minha mãe teve uma transformação muito linda, maravilhosa. As pessoas mais antigas, elas têm uma fé um pouco maior, né? E aí elas conseguem se entregar de uma maneira muito incrível, muito, né? E aí a dor delas era muito pior do que as nossas dores, né? Porque os antigos, eles de fato, eles praticamente tiveram uma vida muito ruim, né? Uma infância mais difícil. A gente veio num mundo mais, uma infância mais fácil, né? Hoje em dia, a minha filha, ela vem no mundo com uma infância muito mais fácil, né? Não passou dificuldade, não passa fome. Ela só precisava aí estabelecer o que ela quer da vida dela e é o que ela precisa fazer. Só que de fato é muito difícil fazer isso, né? Porque a gente vive agora num mundo bombardeado e de coisas que nos distraiam. A gente tá aqui no parquinho distraído do caminho. E aí, quando a gente está convicto de alguma coisa, a gente se distrai com várias outras coisas, né? Por exemplo, se você é cristão, você se distrai ali com coisas fora da fé do cristão. Se você não é cristão, você se distrai com os cristãos. E aí a gente passa uma vida toda tentando convencer o outro a ser aquilo que a gente é, e na verdade cada um é algo, né? Eu conheço muitos cristãos e eu tenho total respeito por eles. Tem cristãos aí que dentro de uma igreja conseguiram quebrar muitas coisas da vida, né? Mas, porém, eu penso que também a Bíblia não é a única chave, não é o único caminho. Não pode, sabe? Porque as informações que eu sei, muitas vezes são mais do que as informações que um cristão sabe. E não querendo me achar, sabe, por esse fato, mas é porque eu tive uma caminhada e eu aprendi isso sem precisar abrir uma Bíblia. Mas com certeza, se eu abrisse hoje a Bíblia, talvez eu teria um outro entendimento, mas eu tenho um certo questionamento, e aí eu me questiono demais, eu pergunto demais e eu não aceito certas coisas. E tá tudo certo, tá? Mas eu não vim falar disso. Eu vim falar sobre a vida mesmo. A vida, ela parece que ela é difícil, né? A parte financeira, ela nos quebra, a parte de questionamento também. A gente, infelizmente, a gente não consegue manter um certo foco, uma certa dinâmica, e aí a gente fica se questionando sobre muita coisa, né? O financeiro é a primeira coisa que quebra. O financeiro pega para todo mundo. Não tem uma pessoa que o financeiro não pega. Pode ser a pessoa mais rica, o financeiro pega e quebra. Se a pessoa não tiver bem espiritualidade, bem espiritual, bem sintonizada, o financeiro vai quebrar. E aí, quando eu fui questionar dentro lá daquele ritual sobre o financeiro, ele me falou assim: você fez dívida, você paga. E aí eu fiquei pensando, mas cara, e se eu demorar uma vida toda para pagar essa dívida? Você fez essa dívida, agora você tem que pagar. E aqui eu também não falo só de dinheiro, eu falo de outras dívidas, né, que a gente faz na vida. Então, hoje eu me pergunto, qual é a dívida que tu fez? Qual é a dívida que tá te travando? Qual é o crescimento que tá te travando? Novamente falando, não tô falando de dinheiro, tô falando de dívidas, né? A gente se questiona demais e a gente acaba não tendo uma resposta certa, mas na verdade a gente só precisa trilhar o caminho e fazer, né?
Só que aí a gente se distrai, porque, cara, eu queria ter um conforto melhor, eu queria viajar, eu queria fazer mil coisas, ter mil coisas, me vestir melhor, ter uma aparência melhor, ter mais dinheiro. E aí eu te questiono, será que vai valer a pena? E depois quando tu for embora daqui? Pelo menos eu vivi uma vida com dinheiro, eu vivi uma vida boa, eu vivi uma vida, não precisei sofrer tanto. Cara, será que tu não vai estar sofrendo? É difícil entender, porque a gente não tem como é que a gente vai saber, né? A gente não consegue quebrar esse ciclo também. E será que é pra ser quebrado? Será que é a gente que é pra ser quebrado? Porque nossos pais viveram uma era de fome, né? Eles viveram uma dificuldade um pouco pior. E aí, vendo o sofrimento da minha mãe lá, a minha mãe, ela como participou, ela teve uma infância muito difícil. Não vou falar muito, porque eu vou estar abrindo sobre ela e eu não quero. Essa não é a minha intenção. Mas vendo a minha mãe sofrer lá, eu fiquei me questionando, cara. A gente tem sofrimentos diferentes dos nossos pais, né? Os nossos pais sofreram tanto, então eles evitam que a gente sofra aquilo ali que a gente sofreu. E a gente faz a mesma coisa com os nossos filhos. Não quero que minha filha passe por as mesmas situações que eu passei na vida. Então a gente acaba sintonizando de uma outra forma. Mas aí eu me questiono, eu me pergunto, me vem muita coisa na cabeça de será que quando a gente, sabe quando você vai num lugar e você não quer ficar lá, mas você queria muito ir lá, e daí quando você chega lá, você não quer ficar lá, e você tem que ficar, você é obrigado a ficar. É assim que é a vida. A gente quer muito estar aqui, porque é a forma mais rápida de tu conseguir chegar aonde você quer chegar. Eu não sei onde você vai chegar, eu não sei nada. Mas a forma mais rápida é passando pela vida. E aí, quando a gente tá aqui, a gente não quer estar aqui, né? Me veio uma coisa na cabeça também do tipo, a gente tem um certo ar, uma sensação e tudo mais de que o que a gente busca não é daqui. Só que a gente precisa passar por ser humano, né? A gente precisa estar aqui como humana, como humano. Essa vida aqui é o único meio de conseguir chegar mais rápido a uma evolução. Só que as pessoas que jogam as vidas fora, que elas não dão valor para esse daqui, elas voltam, né? A fila tem para todo mundo tá na fila. E é muito interessante porque daí tá todo mundo na fila. E aí, quando chega a tua vez, tu vai, entendeu? Tu vem para esse mundo. E aí, muitas vezes, talvez tu não vai viver a vida toda, talvez tu só vai viver 3 meses dentro da barriga da tua mãe. Talvez menos, talvez mais, talvez não vai conseguir viver, e daí você vai ter que voltar pro final da fila. Então, a mensagem que eu quero dizer é assim, pensa só se você for no final da fila agora, tá? Você não tá cuidando da sua vida direito, acontece alguma coisa e você vai lá pro final da fila pra voltar pra cá. Talvez você não volte pra cá, né? Talvez você vá direto pro umbral, talvez você vai pra uma colônia, talvez você vai pra uma parte estelar, uma nave-mãe, não sei. Eu falo nave-mãe, mas tem vários outros nomes, tá? E aí eu me pergunto que a vida, ela é bem isso. Às vezes a gente não quer pro final da fila, mas e se tu for pro final da fila? E aí quando chegar a tua vez, não dê nem tempo. Tu nem nasce. Aí tu tem que voltar de novo pro final da fila. É uma loucura, né? A gente não sabe explicar. Por isso que também eu aconselho a quem aborta parar, né? Porque tu não sabe quantos Shin você vai escolher, né? Quem não sabe o que é Shin, procura ali do Hélio Couto. Ele vai falar um pouco sobre isso. Mas, sabe, é isso aí os pensamentos que hoje eu trago pro nosso café. Talvez você tá aí pensando que poderia estar fazendo uma coisa diferente, que poderia estar vivendo diferente, mas talvez é isso mesmo, né? E é sobre isso. E eu espero que essa mensagem tenha refletido, né? Quero também pedir para você, deixa teu comentário,
deixa o teu like. Eu tô nova aqui no YouTube, apenas trazendo algumas mensagens. Não é mensagens diárias, é mensagens semanais. Toda segunda vai ter uma mensagem aqui pra nós. Toda segunda vai ter um videozinho. Toda segunda a gente vai estar tomando o nosso cafezinho. E eu vou estar cada vez mais trazendo as minhas questões espirituais, né? Eu tenho muitas informações, talvez eu não consiga me expressar bem agora, mas é o início, até eu conseguir me soltar mais e conversar mais sobre tudo isso. E se você quer participar aí de um grupo do Telegram, onde eu vou estar deixando mensagens diárias, talvez alguns dias eu não faça as mensagens, mas eu estou deixando mensagens diárias nele, vou estar deixando aqui o link aqui embaixo, é R$ 10 mensal, apenas uma taxinha para você estar aí participando. Um beijo, até mais!